Bom, todos nós, cristãos, filhos de Deus, que vivemos no verdadeiro Evangelho, né? no verdadeiro ensinamento do Evangelho da graça de Deus, né? Do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, revelado ao nosso querido e amado irmão, o apóstolo Paulo, precisamos entender uma coisa. Precisamos entender que de 100% do que está escrito na Bíblia, de 100% de tudo que está escrito na Bíblia, apenas 20% é a palavra de Deus. Apenas 20%. Eu digo isso a você sem medo de errar. Apenas 20% é verdadeiramente a palavra de Deus. O resto é o quê? São histórias mal contadas e com certeza a mão do homem atuando. A mão dos líderes religiosos, dos falsos líderes religiosos, que sempre houve desde o começo do mundo que esses falsos profetas vêm agindo. Agiram no Velho Testamento, agiram na época de Jesus e de 2000 anos para cá eles têm agido, continuam agindo. Não é à toa que hoje você vê, né? Quando se trata do sistema católico, né? As mentiras que a Igreja Católica vem contando há séculos. E já quero deixar bem claro que não temos nada contra os nossos irmãos católicos, nossos irmãos evangélicos, espíritas, bandistas, não. Nós estamos aqui nos referindo aos líderes. Se você pega a história da Igreja Católica, você vai ver as barbaridades que a Igreja Católica já cometeu, né? Outro dia aí, um dia desse, um tempo desse atrás aí, até um papa desse aí pediu perdão pelas pessoas que eles queimaram na fogueira, né? Você vê que tinha papas que viviam com Hitler, se misturava com Hitler, com tudo que não presta, né? Eles sempre andaram junto com a política, sempre andaram junto com os ditadores, né? E outras coisas mais que você sabe que existe nos porões da Igreja Católica, né? Mas não são só eles, não. Agora, nesse século agora, do século XX para cá, né, são os chamados líderes evangélicos, que estão centenas de vezes piores do que o sistema católico. Você vê aí no Brasil, né, o Macedo, Silas Malacheia, o Valdemir Só Diabo, o R.R. Soado, o Agenor Truque, o Marcos Miliciano, né? Miliciano, né? A gente fala desses, mas não quer dizer que é só esse. Esses são os principais, esses são os que estão em mais destaque, né? Que as pessoas conhecem mais. Mas nós estamos nos referindo a todos eles, de todo o sistema evangélico, com as suas mentiras e com as suas falsas doutrinas inventadas por homens, cães gulosos, lobos vorazes, homens maus e enganadores, desviados da verdade. Então, é isso que nós cristãos, filhos de Deus, herdeiros de Deus, escolhidos por Ele, né, precisamos entender. Que de 100% do que está escrito na palavra de Deus, 20% é a verdade. E esses 20%, é o que nos salva, é o que pode nos fazer feliz. Talvez você ache pouco, né? Esses 20%. Mas esses 20% é verdadeiramente a nossa salvação. Se fosse 1%, já estaria bom demais. Mas é 20%. É 20% da verdadeira palavra de Deus. Não de histórias, nem de mentiras, né? Agora veja, desses 20%, para que a gente possa conhecer esses 20%, mesmo esses 20%, que é a palavra de Deus, nós precisamos da orientação
do Espírito Santo, até para tomar conhecimento desses 20% que é a palavra de Deus. Sem ele, nós não temos a mínima condição de entender, de compreender o mundo de Deus, a outra dimensão, o mundo espiritual. De onde viemos, o que é que estamos fazendo aqui, o que é que Deus quer com a gente e quando sairmos daqui, para onde iremos. Então, até para entender esses 20%, nós precisamos de Deus, precisamos da orientação do Espírito Santo. O que você precisa entender é que os falsos profetas não é aquele homem apenas de carne e osso, que você está vendo agora. Existem centenas de falsos profetas enfurnados aqui dentro da Bíblia. Eles estão dentro da própria Bíblia. Às vezes você pensa que o falso profeta é só aquele que você está vendo pessoalmente, que você vê aí nas redes de rádio e televisão, que a gente vê ao longo da história, que a gente vê lá, não, na Bíblia escrito. Então, tem muitos falsos profetas dentro da Bíblia. Se você não sabe, a mentira, ela está no meio da verdade. E a verdade também está no meio da mentira. A Bíblia é um livro muito bom, mas se cair na mão do homem mal intencionado, olha, a Bíblia, tem pessoas que falam assim, leia a Bíblia, irmão, leia a Bíblia. Eu não aconselho isso, não. Você tem que ler a Bíblia com entendimento, a partir do momento que os seus olhos forem abertos pelo Evangelho da graça de Deus. Aí você terá entendimento, conhecimento espiritual, maturidade espiritual para entender a Bíblia, de Gênesis até o tal do Apocalipse. E digo mais, ninguém neste planeta Terra, ninguém nesse universo ou em qualquer lugar onde haja vida no além consegue mais enganar você quando você toma conhecimento desses 20% que é a verdadeira palavra de Deus. A Bíblia a gente tem que ler com a lupa, sabe aquela lupa? aquele que os detetives usam, A Bíblia você tem que investigar ela, pegar aquela lupa, do Sherlock Holmes, pegar uma pinça para você ir pinçando a verdade que está ali no meio da mentira. Por isso que o apóstolo dizia, julgai todas as coisas, retenha o que é bom. Tá vendo? O que é julgar? Julgar é entender, Julgar quer dizer entender. Julgai todas as coisas. Quantas coisas? Algumas? Não. Todas, inclusive da Bíblia. Retenha o que é bom. Você deve guardar para você o que é bom. O que não presta, faz o quê? Joga na lata do lixo. É mentira, é ilusão. São fábulas de velhas caducas, mesmo estando dentro da Bíblia. É por isso que os ateus fazem uma festa, quando eles pegam um monte de incoerência, e eles não estão errados, eles estão certos. Tem um monte de incoerência, que você vê que essas incoerências não estão partindo de Deus, você vê que é a mão de um homem, tentando deturpar a palavra de Deus. Homens que no passado já morreram, já faleceram, mas os seus escritos, a sua mão, a sua intervenção dentro da palavra de Deus está aqui. Que às vezes você lê e você pensa que é Deus que está falando. Você pensa que é um homem de Deus que está falando. Mas não é. Então você pode ser enganado com a própria Bíblia. A Bíblia é uma espada de dois gumes. Por isso já diziam, a letra mata, mas o espírito vivifica. Está escrito ou não está? A letra mata. Não é só a letra da lei, não, de Moisés, não, os ensinamentos de Moisés, o judaísmo, não. Muitas coisas na Bíblia podem matar. Com a Bíblia e com esses 20% que é a palavra de Deus,
Você pode, eu, você, qualquer pessoa que leva esses 20% da palavra de Deus, da graça de Deus, pode fazer milhões de pessoas felizes, livrá-las do sofrimento, da escravidão, do sistema religioso. Mas com a própria Bíblia, você pode destruir milhões de pessoas, enlouquecer pessoas, deixar elas com medo da morte, do inferno, depressivas, em dúvidas. Pode ver quantas pessoas você conheceu que antes de entrar nesse sistema religioso viviam uma vida tranquila, uma vida de paz, tinha problemas como todo mundo, mas depois que entrou dentro desse sistema religioso, principalmente esse evangélico, você vê que a pessoa se tornou uma pessoa amarga, uma pessoa triste, uma pessoa depressiva, uma pessoa medrosa, pessoas que até antes eram corajosas, né? eram corajosas, destemidas, e você vê que essas pessoas hoje se encontram pessoas apavoradas, amarrando tudo, tá amarrado, tá isso, tá aquilo, pessoas que morrem de medo do diabo. Você pode ver o que existe aí, né? Pessoas que vivem 24 horas dentro desse sistema, servindo a Macedo, servindo a Silas Malacheia, servindo a Valdemiro, servindo essa gente, né? Pegando tudo que tem dentro de casa, fazendo votos, campanhas, sacrifícios, novenas, né? Tudo que você imaginar, subindo escadaria, fazendo promessas. Né? Outros pegam sal ungido, rosa, mato, capim, tudo que não presta, né? Amuletos, patuás. Então, quer dizer, de onde essas pessoas aprenderam tudo isso? Falsos ensinamentos, extraídos e deturpados. Além de ser falso ensinamento, ainda é deturpado segundo a vontade do líder religioso, que enfurna na cabeça das pessoas essas coisas que não tem nada a ver com o mundo espiritual, com o reino de Deus, que é luz, que é vida. Irmão, mas como que a gente pode saber que isso é verdade? Você sabe quem é que fala tudo isso? Quem mostra tudo isso? O próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo. É Ele quem revela isso, né? E se você não acredita, nós vamos mostrar para você aqui que é o próprio Deus quem nos ensina isso. Quer dizer, ensina aqueles que estão submetidos, né? No amor e na graça de Deus, aqueles que obedecem o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. E digo mais, desses 20% que é a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, 5% está no Velho Testamento. Tem 5% de verdade no Velho Testamento e 15% está no verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento, que não é Mateus, Marcos, Lucas e João, mas o Novo Testamento começa após a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Porque antes da morte do Senhor Jesus Cristo, não existe evangelho, porque evangelho quer dizer boas novas, boas palavras, é anunciar a salvação, as boas novas. Ora, se Jesus estava ali com os apóstolos em carne e osso, como é que eles estão anunciando o evangelho? Como é que eles poderiam estar anunciando o evangelho se Jesus estava ali, não tinha feito o sacrifício na cruz, ainda as boas novas não tinham se cumprido, né? Como todos os profetas profetizaram, preveram que ia acontecer. Quando que essas boas novas viriam? As boas novas estavam sendo anunciadas, mas até então elas não tinham sido cumpridas ainda. Por quê? Porque aquele que ia cumprir todas essas coisas ainda estava ali presente, em carne e osso. O próprio Senhor Jesus Cristo, uma vez, depois que ele fez uma reunião com o povo lá no monte lá das oliveiras, que ele dispersou o povo, né? Acabou a reunião, acabou aquela reunião que ele fez ali com o pessoal. Quando o povo estava indo embora, Jesus olhou e disse assim: tenho pena dessa gente, porque são como ovelhas sem pastor. Olha aí! Como sem pastor? Ele não era o pastor? Ele não estava ali? Mas você vê, ele sabia que enquanto ele não fosse na cruz, não fizesse o sacrifício, né? Não voltasse a ser o que ele sempre foi, espírito e verdade, ele não poderia guiar aquelas pessoas ali. Ele dava ali uma palavra, um paliativo, né? Aquilo era um paliativo, era um dorilzinho, né?
A pessoa está com dor de cabeça, vai lá e toma um Doril. Agora, quando está com enxaqueca, tem que fazer um tratamento. Ele sabia que ele não poderia, né, guiar aquelas pessoas, né? Por isso ele dizia: tenho pena dessa gente que são como ovelhas sem pastor. Procura aí na sua Bíblia, né? Tira a sua Bíblia aí de cima da estante, assopra ela aí, bate ela, tira a poeira aí. E se você não sabe onde está, procura no Google, né? Exercita a sua mente aí, não fica comendo pela mão dos outros não, porque aqui nós não temos interesse que você fique comendo na nossa mão, não. Você vai investigar, seja um detetive de Deus, né? Vá lá investigar. Deus quer que você investigue, que você seja esperto, porque Deus não é bobo, né? Muita gente está pensando que Deus é um idiota, que Deus é um otário, que Deus é um bobo. O próprio Jesus dizia: seja simples como uma pomba, uma pessoa simples, humilde, mas não seja otário não. Mas seja esperto como uma serpente, né? Como é que a pomba fica? Fica quietinha, né? É humildezinha, fica lá piu, 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 piu. Né? E a serpente? A serpente está sempre armada, está sempre atenta, né? Assim era Jesus. Não é porque ele era quietinho, humilde, que ele era bobo, não. Você vê as respostas que ele dava para o sumo sacerdote, quando cercava ele no meio do templo lá, tentando enquadrar ele. Você vê como é que ele era, ele pegava pesado mesmo, dava a cada uma que os caras ficavam tudo envergonhados, sem jeito. Não tinham o que responder a ele. Né? Você acha que é certo pagar imposto para César? Ele pegou uma moeda e disse o quê? De quem é essa cara? É de César. De quem é essa cara que está aqui no dinheiro? Ah, é de César, então. Dê a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Né? Então não tinha jeito. Imagina a criatura querendo pegar o Criador, né? Que ali estava o Criador deles. Que a pedra de tropeço, né? Que eles não entenderam. Que era o próprio Deus que estava ali na frente deles, né? Vestido de carne. Porque a Bíblia diz que Deus estava em Cristo. Quem que estava em Cristo? Deus. O próprio Deus, eles viam um homem, né? Um homem de carne e osso, mas dentro daquele homem estava quem? O próprio Criador deles, a pedra de tropeço. Pois é, ali estava o Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado. Lembra que João disse? E o verbo se fez o quê? Se fez carne. Quem é o verbo? O verbo é Deus. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, né? E o verbo era Deus. Era quem? E o verbo se fez o quê? Carne. Tem gente até hoje, esses líderes religiosos, nem sabem que Jesus é Deus, ele pensa que Jesus é o Filho de Deus. Né? Por aí você já vê que eles não têm entendimento espiritual. Assim como os próprios apóstolos do Senhor Jesus Cristo, nenhum deles tinham. Então veja, Deus é onipresente, né? Onipotente e onisciente, né? Onisciente o que é? É uma pessoa que conhece o passado, conhece o que está acontecendo no presente e sabe antecipadamente o que irá acontecer no futuro. Essa foi a razão porque você vai entender agora, porque 20% de tudo 80% de tudo que a gente lê na Bíblia, a grande maioria são histórias e tem a mão do homem, tem a intervenção do homem. Não é a palavra de Deus. Deus, Jesus, né, por ser onisciente, lembra que tinha um sujeito lá que estava lá eu esqueci o nome dele agora, um sujeito que estava lá que Jesus disse que viu ele, né? Viu ele, antes dele aparecer na frente de Jesus, Jesus disse: eu te vi em tal lugar, não lembro agora onde está essa passagem, né? Samuel, Ismael, uma coisa assim, que Jesus, quando ele se apresentou diante de Jesus, Jesus disse: não, eu te vi quando você estava em tal, debaixo de uma figueira, não sei, uma coisa assim, depois eu vou procurar passar para vocês, né? Então, Jesus sabe das coisas, porque Jesus é Deus, e Jesus já sabendo que a Bíblia seria mexida, Jesus sabe, Jesus já sabia que o homem, imagina Deus deixar a Bíblia à mercê do homem, sem saber que os falsos profetas mexeriam na Bíblia. Deus já sabia
que ia haver intervenção de homens, que eles iam colocar livros na Bíblia, iam colocar coisas na Bíblia que não era de Deus. Inclusive, você pode ver aí, não existe só esses 66 livros, existem muitos papiros que foram achados aí que não estão na Bíblia. Eles que escolheram esses aqui, fizeram uma reunião, acharam que era só esses 66, não. Isso aqui eu vou tirar aqui, isso aqui nós não quer. Aquele tal de conselho, né, da Igreja Católica aí que se juntou e escolheu, os teólogos escolheu, não, vamos colocar só esses 66 livros. Só que eles se perderam, eles não contavam com a astúcia de Deus, que eles colocaram o principal que Deus queria, né? Que eles não tinham entendimento para entender aquilo e colocaram o principal que eles não entendiam o que era, que é justamente as epístolas do apóstolo Paulo, né? Que inclusive depois que eles começaram a tomar conhecimento que aquilo era o verdadeiro evangelho, eles tentaram deturpar as palavras do próprio apóstolo Paulo, como diz Pedro na sua última epístola lá. Irmão, dá ouvido ao nosso irmão Paulo. Pedro dizendo isso. Porque ele fala umas coisas aí que é meio difícil de entender. Difícil para eles, né? Para nós não é nada difícil, né? Para nós que estamos de braço da graça não é nada difícil, né? Eles falam uma coisa difícil de entender, que os inconstantes aí, os tranqueiras aí, tentam deturpar o que ele fala, né? Então você veja que eles tentaram destruir até o evangelho, mas aí não tinha mais jeito, porque muita gente já tinha a Bíblia, já conhecia, muitos tiveram acesso à palavra, não deu mais jeito deles mudarem, né? Mas eles caíram do cavalo, porque eles conseguiram fraudar um monte de coisa na Bíblia, mas eles já tinham colocado as epístolas do apóstolo Paulo. Quando eles tomaram consciência disso, já era tarde, porque muita gente já tinha cópias, já tinha tudo. Quer dizer, se eles tentassem mudar, outras pessoas já tinham. Então eles deixaram lá mesmo, mas aí eles tentaram corromper, né? Com essas traduções que de tempos em tempos eles vão fazendo, se reúnem os teólogos, né? E na grande maioria são padres, né? São religiosos, líderes, eles se reúnem lá e começam a editar a Bíblia, copilar a Bíblia, né? Os copiladores, os editores da Bíblia, começam a corrigir as palavras e é ali que eles vão mexendo. Inclusive o livro de Hebreus, que eles falam que é um estranho, que eles não sabem quem é, não existe essa coisa na Bíblia, de não sabe quem escreveu. Todos, você pode ver lá o livro de Moisés, livro da lei, por que eles não falam que não sabe quem escreveu a lei? Isso aí eles sabem, né? O judaísmo, né? Agora, que tem evangelho que ninguém sabe quem escreveu. Como não sabe? Você vê que a linguagem do livro de Hebreus é do apóstolo Paulo, mas eles tiraram o nome do apóstolo Paulo porque o livro de Hebreus é um livro que verdadeiramente, ou seja, o evangelho, né? O evangelho aos Hebreus é um evangelho que detona os pilares do sistema religioso, o tripé ali do sistema religioso. Pregação de inferno, sacrifício, morte eterna. Ali é que o apóstolo Paulo arrasa mesmo. Então eles tiraram até o nome de Paulo sorrateiramente daquele livro. Mas você vê na linguagem daquele homem, do escritor que escreve as cartas aos Hebreus, que é o apóstolo Paulo. Mas não é, porque aquele ali é muito forte. Os outros são fortes demais, mas esse Hebreus é mais forte ainda, né? Que vai destruindo tudo, o sistema religioso, né? De sacrifícios, de lavamentos, de cerimônias, né? Então, eles fizeram justamente esse tipo de coisa. Por isso que nós temos que ter o maior cuidado quando a gente fala para uma pessoa, leia a Bíblia. A pessoa começa a ler a Bíblia e começa a pirar, né? Sem entendimento, você pode ter certeza, você vai ficar louco, né? Como tem muitos loucos aí. Pode ver aí no sistema religioso, esses irmãos aí, coitados, que estão dentro dessas igrejas cheias de doutrina, cheias de coisas. Como andam essas pessoas, né? Cheias de doutrina. São pessoas que são verdadeiros barris de pólvora, né? Pessoas amargas, né? Não precisa nem falar, você vê a situação dessas pessoas. Estão lá com a Bíblia debaixo do braço, leem a Bíblia, leem aquelas histórias, né? Vivem querendo viver naquelas histórias, né? E se esquecem do Evangelho, porque também não conhecem. Está na frente delas, mas elas não têm olhos iluminados para entender. Então, Deus, sabendo que isso iria acontecer, o que é que o Senhor Jesus disse?
após a sua morte e ressurreição, depois dele ter ressuscitado, aparecido para Maria, aparecido para muita gente, para todos os discípulos, né? Antes do Senhor Jesus subir para os céus, o que o Senhor Jesus dizia? Ele disse assim: ainda tenho muitas verdades para vos dizer. Quando ele fala assim, ainda tenho muitas coisas para vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Olha aí. Ainda tenho, antes de subir para o céu, ele disse, ainda tenho muitas coisas para dizer a vocês, tenho muitas verdades para dizer a vocês. Só que vocês não podem suportar agora, vocês não têm entendimento para suportar isso agora. Se eu tivesse lá, eu perguntaria ao Senhor, que coisas é essa que o Senhor quer falar que eu não posso suportar agora? Não dá para falar agora? Ele ia falar que não. Aí ele diz assim, quando vier o Consolador, ele vos guiará a toda a verdade. Olha que coisa! Quando vier o Espírito da verdade, se ele diz quando vier, é porque não tinha vindo ainda. Ele vos guiará. Quem guiará? A Bíblia te guiará? Não. Ele vos guiará a quantas verdades? A toda a verdade. Inclusive para mostrar para você as mentiras que estão dentro da própria Bíblia. Como é o caso do livro de Apocalipse, que nem existia na Bíblia há uns séculos atrás aí. Procure informações. Foi considerado um livro apócrifo, né? Quer dizer, um livro sem validade, informados dentro da Bíblia, né? Pelo sistema religioso. Talvez você esteja ouvindo isso e esteja escandalizado. Que é isso, irmão? Você quer dizer que esse Apocalipse que o mundo inteiro acredita? Isso você só aprende na graça. Você só aprende quando você conhece o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele revela isso para você. Ele mostra para você clarinho, mais claro do que água. Que é um livro totalmente incoerente de tudo o que Deus ensina, de tudo que o Senhor Jesus ensinou, esse Apocalipse. Não é só ele não, tem mais coisa. Tem no Velho Testamento, tem no chamado Novo Testamento, que é livros históricos, né? Se você peneirar o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, você não vai tirar quase nada dali, tem muita pouca coisa ali. Nós vamos falar sobre eles também, vamos provar para você, né? As verdades e as mentiras que estão ali. Estão camufladas as duas, a verdade e a mentira está ali. Né? Você vai ver a mão do homem, você vai saber o que é do Senhor Jesus e o que é do homem. Você vai conseguir discernir. Isso né? Se você continuar aqui ouvindo. Né? Também você não é obrigado a ouvir, nem é obrigado a crer. Né? Você tem que pensar, por isso que a Bíblia diz, pensando em todo o tempo. O Filho de Deus é inteligente, o Filho de Deus tem sabedoria do céu, espiritual, né? Não é sabedoria humana. Por exemplo, se dependesse de sabedoria humana, eu tenho muito pouca, né? Tive muito pouco estudo, a minha vida desde criança foi trabalhando, né? Nunca tive como estudar, né? Ter uma boa educação, humanamente falando. Tudo que eu tenho é Deus que me deu, né? O pouco que eu aprendi foi Deus que me deu. Às vezes falo até algumas palavras erradas aqui, chega a dói nos ouvidos, dói até no meu. Às vezes a gente até pronuncia palavras erradas, não temos vergonha disso. Mas nós não estamos preocupados com a nossa sabedoria. A sabedoria que vem do alto, do Espírito, essa que é a importante. Nem por isso nós deixamos de nos esforçar, né? Procurar aprender também a dos homens. Mas a que realmente tem alguma validade para Deus é essa, dos céus, né? Então, o que você deve fazer é ouvir a palavra de Deus, né? Analisar e tirar as suas conclusões. Então, o Senhor Jesus disse, ainda tenho muitas coisas para dizer para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade.
Tem gente que fala assim, a Bíblia é minha bússola, a Bíblia é meu manual. Não, meu amigo, cuidado. Cuidado que você está com um livro que é um veneno, né? Você vê de onde saem todas as guerras. De onde sai a grande maioria das guerras? Religiosa, da religião, né? Cuidado, né? A sua bússola, o seu guia é o Espírito de Deus que já está aí dentro de você há mais de 2000 anos. Só que você até isso talvez você não saiba, né? Então ele diz, ele vos guiará a toda a verdade, não é algumas verdades, a toda a verdade. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus sabia que se dependesse só da Bíblia para as pessoas o conhecer ou ser guiada por ele, a coisa ficaria feia, né? Por quê? Porque na própria Bíblia tem a mão do homem. Deus sabe que o homem ia mexer. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe que falsos profetas tentariam usar os escritos dos profetas, dos apóstolos, como hoje. Você não vê aí o Macedo, esses homens todos aí, esses líderes evangélicos, que eles fazem com a Bíblia? Eles pegam versículos isolados da Bíblia para levar as pessoas a fazerem loucuras, né? Votos, sacrifício, campanha, dar todo o seu dinheiro. Você não vê aí o que é que acontece? Ou nós estamos inventando aqui? Ou é mentira? Esse Jesus que eles pregam aí não é o Senhor Jesus, não é o Jesus verdadeiro, né? Não é o vivo ressuscitado, é um Jesus falso, é um Jesus pirata. Esse evangelho que eles pregam é um evangelho pirata, é um evangelho de maldição, é um falso evangelho, né? Não tem nada a ver com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos falar a respeito dessas verdades que o Senhor Jesus ele disse aos discípulos. Você não tem curiosidade de saber? Eu teria, né? Se eu estivesse lá, falar, pô, Senhor, fala agora, o que é que o Senhor quer falar para nós aí, que o Senhor não pode falar agora? Por que Jesus disse que não poderia falar? Porque eles ainda não tinham o Espírito dentro deles. Embora o novo pacto já havia sido estabelecido na cruz, eles ainda não tinham, né? Porque o Senhor Jesus disse o quê? Se eu não subir, o Espírito Santo não o quê? Não desce. Então ele estava ali. É por isso que ele disse isso, quando ele vier, né? Ele disse, importa que eu vá para o Pai, porque se eu não for, o Consolador não vem para vós outros. Ele já foi? Ele foi naquele mesmo dia, 2000 anos atrás. Então, se ele foi, o que é que aconteceu? O Espírito Santo veio e ele está aqui. Não só na terra, ele está dentro de você. O Jesus é mentiroso. Entendeu? Tá vendo quem é que iria fazer os discípulos, aqueles discípulos, entender o verdadeiro evangelho, que é esse de 20% que eu estou te falando? Né? Então eu perguntaria também se eu estivesse lá, peraí, Senhor, o Senhor está querendo me dizer que todos esses sinais aí que o Senhor fez, curou paralítico, cego, Maria Madalena, perdoou ela, todos esses sinais que o Senhor fez aí, isso aí não é a verdade ainda? Essas pregações que o Senhor fez aí, isso não é a verdade ainda? Ele ia falar, pois é, isso aí não é a verdade não. Sabe o que é isso aí, meus filhos? Isso aí foram sinais que eu fiz. Sinais é uma coisa e a verdade é outra. Sinais, milagres, isso aí foi milagres que eu fiz. Foi sinais, né? Pois é. Entendeu? Por exemplo, eu curar um cego, um paralítico. Vocês viram eu curando? Vim. A gente viu o Senhor curar o cego lá, o Bartimeu, fulano, cicrano, o Senhor fazer tantas coisas aí, tantos milagres. Pois é. Né? Mas esses milagres que eu fiz era apenas para testificar a vocês que eu sou Deus, né? Para que vocês vissem o meu poder, né? Sinais e maravilhas. Assim como Deus, que é o próprio Jesus, fez lá em Israel, fez lá no Egito, quando mandou Moisés fazer aqueles sinais, aquelas maravilhas, para mostrar para o faraó quem é que mandava. Né? Porém, aquilo ali não era a palavra de Deus, eram sinais que Moisés fez. A palavra de Deus, a lei, que na época era lei, foi dada depois, lá no deserto, quando ele subiu o Monte Sinai. Não tinha nada a ver com sinais, né?
Sinais é uma coisa, fazer sinais. Isso não é a verdade. Né? Por isso que quando eles foram lá expulsar demônio, lá os 70, né? Que eles voltaram, eles disseram para Jesus assim: Senhor, estamos alegres, estamos maravilhados, até os demônios submetem a gente. Jesus falou: para, desse negócio de demônio para lá, isso é besteira. Né? O que importa é que o seu nome está escrito no reino de Deus, né? No reino dos céus. Esse negócio de expulsar demônio aí, fazer essas coisas, isso é tudo besteira. Né? Coisa que os crentes acham maravilhoso hoje. Jesus disse isso para lá. Fique alegre por causa disso, não. Isso aí é besteira. Isso aí é mamão com açúcar. Entendeu, meu irmão? Você está compreendendo? Né? Que sinais não tem nada a ver com a verdade, com a palavra de Deus. Por isso que você vê que Jesus falava em parábolas. Era mentira? Então quer dizer que tudo que o senhor fez aqui e falou é mentira? Ele falou: não, não é mentira, mas não é a verdade. Então, se uma coisa não é verdade, é mentira, não, ele falava por parábolas. A própria verdade ele falava por parábolas, porque eles não tinham condições de entender naquele momento. Algumas parábolas ele explicavam para os apóstolos. Mesmo assim, os cabeça dura não entendiam. Eles davam uma que entendia, mas não entendia. Né? Só quando Jesus simplificava muito a coisa. Né? Lembra do semeador? O semeador saiu a semear. Por que ele não falava logo claro? Falava por parábolas. Porque ele ainda não havia ido para a cruz, não havia ressuscitado. Não quer dizer que era mentira, mas era apenas parábolas, comparação. Quem pegava, pegou. Quem não pegava, ele não ficava perdendo tempo para ficar explicando nada. E continuava ali, andando, fazendo o que ele tinha que fazer. Certa vez Jesus disse assim: se eu falo de coisas da terra, vocês não entendem? Imagine se eu falar das do céu. Quem veio do alto fala das coisas do alto, do que viu no alto. Né? Quem é da terra fala das coisas da terra. Eu, você, nós que nascemos aqui, nós conhecemos. Né? Conhecemos as coisas daqui. Ouvimos falar das coisas daqui, do nosso país, do Brasil, de outro país. A gente sabe o que é céu, o que é o sol que nós estamos vendo, as montanhas, os pássaros, a vida, as coisas daqui de baixo. Né? Então nós comentamos das coisas daqui. E as do céu? Mas Jesus chegou ao ponto de dizer: vocês não entendem nem as coisas daqui, que vocês nasceram aqui, imagine se eu vou começar a falar para vocês da coisa do céu. Então, meus filhos, espere eu ressuscitar, tá? Fazer o sacrifício tudo direitinho, e eu vou voltar para dentro de vocês. É isso que ele quis dizer. Se eu não for, o Consolador não virá. E quando ele vier, é ele quem vai vos guiar a toda a verdade. Portanto, tome muito cuidado quando você fica lendo coisas na Bíblia sem a direção de Deus. Porque é aí que você fica confuso e os líderes religiosos fazem a festa em cima de você. Nós vamos continuar na parte 2 falando a respeito desse assunto. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like e compartilhe esse canal, né, para todo o planeta Terra. Grande abraço a todos e até a próxima.